Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando abundantemente no seu coração nesta linda manhã de terça-feira. Manhã de inverno, mas uma temperatura agradável, um dia ensolarado, tudo isso pela graça e misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. O Senhor continua permitindo o nosso fôlego de vida nesta caminhada terrena. Motivo de glorificarmos, sermos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Este é Minutos de Sabedoria, que traz no seu coração, para a sua reflexão nesta manhã, o seguinte tema: a reduflação espiritual. Será que nós não estamos vivendo uma reduflação espiritual? O que significa isto? Reduflação é um processo utilizado pelas empresas onde elas diminuem o tamanho da embalagem dos produtos, a quantidade e o peso dos produtos, cobrando o mesmo preço de antes. Isto nós podemos ver através dos meios de comunicações, e o Procon tem combatido muito isto, no molho de tomate, no sabão em pó, no leite em pó, no chocolate. Ou seja, você compra um pacote de sabão em pó como se fosse de 500 gramas, mas ele tem 470 gramas. E a empresa está cobrando pelo mesmo preço de antes, ou seja, o preço de 500 gramas. Isto é reduflação. Se nós trouxermos para a nossa vida espiritual, a reduflação espiritual é o mesmo processo. Por quê? Porque o preço que Jesus Cristo pagou com a morte de cruz lá no Calvário foi um preço extraordinário, inimaginável, de grande sofrimento, gerando uma porção de coisas em nosso benefício para a redenção da nossa alma. E o que é que nós estamos? Qual a quantidade daquilo que foi gerado, pelo preço que foi pago, que nós estamos utilizando na nossa vida? Quando a palavra de Deus diz assim, quando Jesus disse assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o preço que Jesus Cristo pagou com seu sofrimento na cruz, para que nós tivéssemos ânimo, foi um preço extraordinário. Então eu te pergunto, qual a quantidade de ânimo que você tem, que você está utilizando em comparação ao preço que Jesus pagou? Quando a palavra de Deus, quando Jesus nos diz que todo aquele que estiver cansado e oprimido, vinde a mim. O preço que foi pago na cruz do Calvário, para que o peso que existia ou que existe sobre nós fosse diminuído, fosse retirado. Então, o preço que Jesus pagou gerou uma quantidade de poder extraordinário para levar sobre si o nosso peso. Então, fazendo este paralelo, em função do preço, qual a quantidade ainda de peso que está sobre os nossos ombros? E assim sucessivamente. Da mesma maneira como citamos o exemplo do sabão em pó, ou seja, a pessoa pagando um preço por um pacote de sabão em pó de 500 gramas,
e levando 470. Será que nós não estamos vivendo também esta reduflação na vida espiritual? Ou seja, Jesus pagou um preço extraordinário por uma série de coisas que foram geradas na cruz do Calvário, e essas coisas, em função do preço que ele pagou, nós não conseguimos retê-las, nós não conseguimos alcançá-las, ou nós não estamos usufruindo daquilo que já foi pago por um alto preço na cruz do Calvário. Então, um minuto de sabedoria, ele pede para você, pare um pouco, pense, raciocine. Por quê? Um minuto de sabedoria pode mudar uma vida, pode salvar uma vida inteira. E se você hoje parar e pensar e fazer esta comparação, esta analogia sobre o preço que Jesus pagou, o tamanho daquilo que foi gerado na cruz do Calvário por este preço, e o que você tem se beneficiado da quantidade das coisas que foram geradas, você vai descobrir que Jesus pagou um preço tão grande e nós estamos recebendo tão pouco, se utilizando tão pouco de tanta coisa que a própria palavra diz que é herança nossa, é direito nosso de tudo que foi gerado na cruz do Calvário. Então, levante a sua cabeça, olhe para o alto de onde vem o nosso socorro e descubra, mercê desta palavra, na direção, no poder, na sabedoria do Espírito Santo, se você não está vivendo hoje uma reduflação espiritual, ou seja, utilizando menos por aquilo que foi gerado por um preço tão grande por Jesus. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que nós podemos ter uma vida em abundância em todas as coisas que precisamos pelo preço que foi pago na cruz. Abundância de saúde, abundância de esperança, abundância de fé, abundância de tanta coisa que, ainda que não tenhamos alcançado, mas como o preço foi pago e foi um preço alto, elas já estão à disposição desde o momento em que Cristo ressuscitou, foi glorificado, está à destra do Senhor intercedendo para que nós venhamos alcançar aquilo que precisamos em função do preço que foi pago. Pense nisto hoje, seriamente. Faça uma análise das situações difíceis que você está vivendo. E aí descubra que você pode se utilizar do preço que foi pago na cruz do Calvário e que tudo já foi gerado em benefício nosso. Por isso que a palavra diz que nós somos casa espiritual, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, templo do Espírito Santo. Por que tudo isso? Porque o preço que foi pago foi muito alto. O preço pago na cruz trouxe redenção e salvação para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente no dia de hoje, eliminando a reduflação espiritual se porventura você está vivendo. E pense no preço que foi pago, gerando uma quantidade de coisas suficientemente para que venhamos ter uma vida em abundância, como Jesus disse. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, no nome de Jesus.